Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gesara News, falando sobre Nezara e Gesara, para mais atualizações do dia 6/10 de 2022. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, para que assim fique por dentro das informações internacionais. Agora vamos à notícia. Putin e o príncipe. Temores no Ocidente enquanto Rússia e Arábia Saudita aprofundam laços. A decisão do príncipe Mohammed de fortalecer as relações alarmou aliados, mas ele admira há muito tempo o líder russo. Ambos começaram guerras em países vizinhos. Tem influência significativa. Cobiçar lugares na história. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o governante de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, parecem ter muito em comum. Quase 8 meses após a invasão da Ucrânia pela Rússia, as relações entre Riad e Moscou estão em um ponto alto. Enquanto grande parte da Europa, Estados Unidos e Reino Unido dobram as tentativas de combater um líder russo cada vez mais ameaçador, o príncipe Mohammed optou por aprofundar os laços. Uma reunião em Viena na quarta-feira é o mais recente marco em relacionamento crescente que desafia cada vez mais as demandas dos aliados de Riad e parece dar conforto a Putin em um momento crítico da guerra. Ambos os países provavelmente tentarão aumentar os preços do petróleo, cortando a oferta global em 1 a 2 milhões de barris por dia. Tal movimento seguiria a interrupção generalizada do fornecimento de gás para a Europa, causada pela guerra e as previsões de uma piora da crise de segurança energética, à medida que o inverno do norte se aproxima. Também alienaria Washington, um aliado que tentou recrutar Reid para a causa da diminuição das pressões de abastecimento, abrindo válvulas para seus enormes reservatórios. Em vez disso, Joe Biden se vê encarando um parceiro no Oriente Médio que ele visitou pessoalmente durante o verão, quando a extensão da crise de abastecimento se tornou aparente. Biden saiu de mãos vazias e, como resultado, enfrenta a desconfortável perspectiva de levar os preços mais altos para eleições de meio de mandato. Talvez mais importante para o presidente dos Estados Unidos, um aumento nos preços do petróleo pode ser visto como uma ajuda para financiar o esforço da guerra de Putin. Os governos sauditas anteriores teriam sido muito mais sensíveis aos sentimentos dos Estados Unidos e às margens, embora provavelmente fizessem a mesma coisa, disse Robin Mills, executivo-chefe da Qamar Energy. A Arábia Saudita sempre fez o que queria no petróleo, independentemente de favores. Outro sinal de aprofundamento do vínculo entre Moscou e Riad surgiu no mês passado, quando, em um raro momento de diplomacia global, diplomatas sauditas garantiram a liberação de prisioneiros internacionais, incluindo 5 britânicos, capturados durante combates na Ucrânia. A ótica era dura e parecia sancionada por Putin para dar ao Riad um momento no cenário mundial. Ali estavam diplomatas sauditos, muito longe de intermediar um acordo que não tinha nada óbvio a ver com o Oriente Médio.
Este foi um presente de Putin para a MBS, disse uma autoridade britânica familiarizada com a dinâmica política. Putin queria que isso acontecesse e queria que parecesse que os sauditas conseguiram isso por meio da diplomacia. Após 4 anos de consequências globais do assassinato do dissidente jornalista saudita Jamal Khashoggi pelos assessores de segurança do príncipe Mohammed em Istambul, o herdeiro do trono saudita está no meio de um retorno global. Suas tentativas de posicionar o reino como uma potência regional e um motor global estão entre os principais objetivos do homem de 37 anos. Autoridades sauditas não condenaram a invasão de Putin e nem Moscou pesou na invasão do Iêmen pela Arábia Saudita nos últimos 5 anos. Uma guerra que deixou seus vizinhos empobrecidos e com necessidade contínua de ajuda significativa. As ONGs alertaram esta semana que a não renovação de um cessar-fogo no Iêmen exacerbaria o sofrimento de milhões. Enquanto isso, a destruição generalizada e o sofrimento humanitário na Ucrânia não foram foco do discurso saudita. O príncipe Mohammed parece imperturbável com o compromisso de Putin com o nacionalismo de sangue e o solo e uma tentativa de recuperar as glórias perdidas da União Soviética. De fato, tem havido sinais frequentes de que ele gostaria de imitar o veterano tirano russo com um nacionalismo de sangue e petróleo próprio. Em 2016, quando o príncipe Mohammed ainda era vice-ministro de defesa, o então homem de 30 anos convocou diplomatas britânicos, entre eles oficiais do M16, para Riad. O único objetivo da reunião foi buscar o conselho do Reino Unido sobre como lidar com Putin. Ele ficou fascinado por ele, disse um britânico. Ao observar vários anos depois, ele parecia admirá-lo. Ele gostava do que ele fazia. Nos anos seguintes, o príncipe Mohammed passou a limitar o homem que estudou, suas repressão, a dissidência em fortes ecos do líder russo, assim como o surgimento nascente de um Estado policial saudita, construído sobre fundações nacionalistas árabes e garantido pelo controle de dissidentes, cooptação de oligarcas e consolidação de uma base de poder. Ambos os homens se uniram ainda mais nos últimos meses, por sua antipatia por Biden, cujo governo liderou o esforço para armar os militares ucranianos e forçou o exército russo a uma série de retiradas humilhantes. Biden também liberou o esforço para afastar o príncipe Mohammed, que se dividiu com o líder dos Estados Unidos, viajando para Jeddah com um boné na mão e saindo de mãos vazias. Putin vê isso como algo da nova ordem mundial e acha que pode trazer MBS junto com ele, disse o funcionário britânico. Os sauditas têm um ativo muito poderoso no petróleo, que ainda tem um papel estratégico a desempenhar. Não descarte o carbono como ferramenta política por décadas. MBS conhece a ótica de ser visto para ajudar Putin, mas não se importa nem os liberais progressistas, eles veem a liderança através de muitas lentes. E essas foram mais informações do Gezara News. Até breve.